Ô, Fernando, e você disse, né, a respeito aí da participação do governo estadual, né, primeira mão aí, que você trouxe, e a gente acompanhou nas redes essa visita sua. Explica para a gente um pouquinho do que foi essa visita e Uhum. o que é que pode advir dessa visita. Primeiro a gente fez essa conversa, mesmo porque a gente tem uma preocupação no município, apesar que é um equipamento do estádio, que é o estádio da Mogiana. Até mesmo É, naquela entrevista você fez a pergunta, e exato. agora eu já até tive uma interação um pouco maior. Acontece que aquele espaço é um espaço do governo do estado, tombado pelo Condefat, que é do estado, tombado pelo Condepac, que é do município. Lembrando que ali tem uma parte que é tombada, a outra parte não é, mas está condenada. Terça-feira, não nessa semana, na outra, o governo do estado interditou o local por 180 dias porque ele está extremamente judiado. Não cai toda aquela estrutura, porque muitas dos pilares eles são trilhos de trem, porque era Caraca, feito da antiga lá Mogiana. Antiga atrás. estação Mogiana. Então, assim, ele é extremamente forte, mas ele está muito condenado. Acontece que já foi feito alguns laudos menores antes, na época, até mesmo estava o Dário como secretário, e o laudo ficou inconclusivo. E para fazer um laudo específico, a gente estimou ali uns 5 milhões para o laudo. Pro laudo? Pro laudo. Porque é um laudo muito específico. Muito técnico, secretário? Muito técnico, porque você tem que ver a questão de pesagem dali, tem que fazer teste. Depois você fala assim, não, é só eu trocar isso para isso, mas de repente trava porque ele é tombado, você tem que usar às vezes Mas, coisas ô, para... Fernando, se um laudo custa 5 milhões e se resolver fazer esse laudo e fazer a obra, quanto vai custar a obra? Vai Então, ficar já nem caro, hein? falo. Meu Deus do céu. A gente estimou mais ou menos como seria esse laudo. Isso aí quem tem que fazer é o governo do estado. Então ele tem que ter uma apreciação desse valor. Porque a propriedade é dele, né? É dele. Só que a gente vamos aqui jogar as cartas na mesa. Se o governo do estado, de repente, não quiser olhar para ali, está em Campinas. É Campinas A ali. prefeitura ela consegue absorver isso? Não consegue se ele não fizer a cessão, concessão ou alguma forma nesse sentido. Só que a gente pensa o seguinte, ele só está entregando um problema para a prefeitura, que é do governo do estado. E a gente sabe que é o estado mais rico do Brasil. Não conseguir arrumar um simples, vamos dizer assim, histórico centro ali, que a gente histórico, sabe que a gente tem que ver isso A daí. prefeitura de Campinas pegaria após esse laudo, então, feito, pelo menos. Por quê? Porque o laudo, a gente fica sabendo o que tem que ser feito. Num primeiro momento, a gente nem sabe o que tem que ser feito. Às vezes pode até ser que tem que ser demolido. Demolido. Depois tem que o governo do estado também fazer uma conversa, e tem que ser uma conversa muito boa, técnica, de que essa demolição ela sobressai o histórico dali. Não adianta a gente falar, tem uma história muito grande, realmente tem uma história muito grande. Não consegue, porque já chegou no momento que não consegue retomar do jeito que era, tem que demolir. Então, aí na demolição, a coisa mais fácil é demolir. Uhum. Então, para chegar nesse ponto, vai ter que gastar. Então, você sabe que 5 milhões, por exemplo, prefeitura, lógico que o orçamento da prefeitura é menor do governo do estado. É uns 5 milhões que você vai tirar de algum lugar. Então, você Mas, ô, tira Fernando, porque você se tem valor. demolir, se chegar à demolição, um reparo, talvez, mantivesse o campo, o estádio do Mugiano, o campo do Mugiano. Agora, no caso de demolição, não corre o risco disso ir para a mão do particular e já vir mais condomínio, mais prédio, num espaço que de repente poderia ter, não digo até o campo de futebol, mas uma Mas um praça outro espaço esportiva, ali, né? né? Isso. Tipo para corrida, tipo para, enfim, Isso. com pista, né, para A vários. gente falou de skate, quem sabe uma outra pista de skate ali, né? Isso aí são duas leituras. Primeiro, a gente falar da parte técnica da estrutura e combater com a parte histórica. A outra é uma leitura política da destinação. Realmente existe Agora, muita... esses tombamentos aí, porque na minha cabeça eu entendo assim, quando existe o tombamento, e aí é por dois órgãos, né? Você não pode mexer em nada. Pode, Quer dizer, assim, você tem tem que... que revigorar o Isso, espaço. é o seguinte, você tem que revitalizar com algumas diretrizes que estão
já direcionada entre esses dois órgãos. Então, mas não é seria necessariamente o campo e a arquibancada. É porque quando você tomba uma área, você tem um envoltório da área. E ali está tombado as duas arquibancadas ainda por cima. Então o campo tá tombado. Depois aquela arquibancada antiga, no fundo tem uma quadra. Isso. A quadra é de lajota, não se usa lajota. Então o que faz? Você vai pôr o quê? Um piso de epóxi? Não pode, tem que ser lajota. Lajota. É usável? Não é usável. Mas depois de estar toda bonitinha, eu posso pôr algo em cima que não seja pode permanente. Fazer um sobrepiso que é não igual a seja gente fez no nosso ginásio do cafezinho, com o governo detalhe, do estado. Não? É muito. É um nó muito grande. Então, se você quiser resolver, tem dois caminhos. Você tem que ter uma articulação muito boa entre a parte técnica e a parte política, ou fazer algo impopular. Porque, se olha, está condenado e tal, se você falar assim, vamos demolir, vai ter muita gente que vai ser contra isso. Você vai manter daquele jeito, você vai ter que gastar muito dinheiro para deixar daquele jeito. Deixando daquele jeito, o governo não tem assim dinheiro para gastar à torta à direita. Ele vai ter que tirar de algum lugar para colocar naquilo. Então, mas na hora que ele coloca dinheiro naquilo, ele tem que dar valor para aquilo lá. Porque, assim, se a gente for falar de gestores públicos, ele não vai gastar simplesmente, vou gastar e vou deixar no canto. Ele vai ter que colocar mais coisas. Então, assim, e a gente colocar dinheiro num equipamento que não tem a vida, não serve para nada. Então, assim, depois vem o custeio. O governo do estado está preparado para um custeio? Vai passar isso para a prefeitura está preparada para um custeio? Então, é uma coisa que eu acho que não é fácil de resolver, só não é impossível. Só que também não depende da prefeitura, depende do governo do estado. O governo do estado, enquanto secretária, que eu fui visitar a secretária, mas também depende do governador. Então, no momento, está interditado, né? Interditado pelo governo do estado. Posso dar um palpite, assim, sem embasamento nenhum? Mas supondo, vamos lá. Por exemplo, vai ter o jogo agora entre Português e Corinthians, que foi lá para Brasília. Uhum. Tendo a Mogiana pronta, assim, sem restrição nenhuma, um estádio bonito para receber jogo. Uhum. Com capacidade também, porque a gente sabe que ia ser um jogo de muita torcida. Uhum. Não serviria para outros times, talvez de outros estados até, organizarem um jogo ali? Ou, num exemplo, o Guarani vai fazer uma nova arena. O Guarani jogar ali enquanto a arena não está construindo e arrecadar dinheiro para a prefeitura, talvez não teria como? Existe a possibilidade. Você só não pode arrecadar para a prefeitura porque ele não tem legislação que diga que essa arrecadação vá para a prefeitura. Certo. Primeiro, assim, para eu conseguir algum jogo ali, eu tenho que reestruturar. Não tem nem como. É a mesma coisa, se eu jogar alguma coisa com o Guarani ou com a Ponte, é capaz de Ministério Público vir atrás da gente porque não tem, o equipamento não está estruturado para trazer, não estou falando estrutura de questão do material utilizado. Ele não tem um formato para ser utilizado com grandes times ou times que às vezes tem algum confronto. Mesmo porque o que foi utilizado foi uma época totalmente diferente, para um outro propósito. Um outro momento. Então, às vezes, capaz de a gente não conseguir fazer, porque o local não consegue absorver. Mesmo porque, se a gente for ver o Guarani, a Ponte, você pode ver que tem uma praça na frente lá da Ponte Preta. No Guarani tem uma avenida. Ali é uma rua de mão dupla. Se você for botar gente, ninguém entra, ninguém sai. Então, assim, você tem que mudar todo o envoltório para isso, entendeu? Tem o entorno, né? Tem o entorno da coisa, né? É verdade, faz não sentido. é uma coisa... Tanto é que do Guarani à Ponte, eles estão perto de avenida. Na hora que for fazer uma troca, a gente não pode colocar num lugar muito isolado. É o micro e o macro também, né? No que envolve a região de onde está o estádio, de onde vai acontecer o espetáculo, né? Faz sentido.